O que é um ser humano? Como é que a gente encontra a nossa humanidade? A gente vai discutir sobre isso no Mundo Cópia de hoje, a partir de Blade Runner. O que nos define como humanos? Essa é uma das perguntas essenciais que permeia a filosofia e o entendimento que temos acerca de nós mesmos. O que é um ser humano? O que o distingue dos animais? Essa é uma reflexão recorrente quando assistimos filmes sobre robôs ou inteligências artificiais. Geralmente, são obras que se passam em futuros asimovianos, projetados pela mente de um criador, onde homens e máquinas interagem, formando uma rede que nos fazem pensar sobre aspectos fundamentais da humanidade. Blade Runner é originalmente um filme de 1982, dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Harrison Ford no papel de Rick Deckard, um caçador de androides. Nesse futuro, os androides são chamados de replicantes, e frequentemente precisam ser caçados por causa de suas falhas de programação. Deckard é um desses caçadores, mas a ironia do filme reside no fato de que somos deixados com ambiguidade. Deckard é um replicante ou não? Seria ele um humano que caçava máquinas? Ou ele era um replicante programado para caçar os da própria espécie? Nesse futuro, replicantes são fisicamente similares aos seres humanos em um nível que é impossível distingui-los. Replicantes emulam tudo aquilo que um ser humano é fisicamente. Isso nos leva a discutir a essência da humanidade. Na sua sequência, lançada em 2017, dirigida por Denis Villeneuve e protagonizada por Ryan Gosling, a temática permanece, com a diferença de que Ryan é um replicante e sabe disso. Ele trabalha para a polícia, caçando replicantes defeituosos. A discussão sobre a humanidade emerge quando o filme nos leva à situação em que somos apresentados à possibilidade de que replicantes tivessem conseguido gerar um filho. Um verdadeiro milagre. Se antes eles eram servos dos humanos que os fabricavam, a possibilidade de geração de um descendente abre portas para uma possível liberdade. A discussão sobre a humanidade se intensifica quando o personagem de Ryan Gosling, que nem nome possui na trama, começa a suspeitar que ele é essa criança milagrosa. Afinal, ele tem uma lembrança que o levaria a achar isso. Da forma como as coisas vão acontecendo, vamos acompanhando essa busca por humanidade até descobrirmos que ele não era essa criança, que sua memória, assim como todas as outras, tinha sido implantada. Ele era um replicante, como todos os outros, mas com um propósito diferente. Em sua jornada em busca de humanidade, ele encontra outros replicantes insurgentes que também buscavam a sua própria humanidade. Ele escuta que morrer pela causa certa é a coisa mais humana que podemos fazer. Ele tinha se apropriado daquela memória como sendo legitimamente sua porque possuía esse desejo pela humanidade. Assim, o que vemos na trama é que a humanidade não é tanto algo com o qual nós nascemos, mas uma coisa pela qual desejamos e que estabelecemos como objetivo. A ideia seria que nos tornamos humanos e não que somos humanos. Seria algo que descobrimos e nos tornamos quando ingressamos em um propósito pelo qual queremos viver ou morrer. Podemos estar certos que todo ser humano é guiado por um propósito, o qual estabelece para si e que guia suas ações, e que a forma como lidamos com as circunstâncias formam nossa humanidade, sejam essas circunstâncias boas ou ruins. No entanto, isso determina realmente nossa humanidade? É precisamente isso que nos faz humanos? Ou isso seria simplesmente um dos elementos decorrentes de sermos seres humanos? Isto é, não nos tornamos humanos quando estabelecemos para nós um propósito, mas que temos essa disposição inata por um propósito justamente por sermos humanos. Pode parecer uma distinção boba, mas não é. Se determinamos nossa essência pela vontade, estamos nos recusando a admitir que temos uma essência pré-estabelecida. A partir disso, podemos chegar à conclusão de que não existe um criador, ou que não importa que exista um criador, somos nós mesmos que estabelecemos aquilo que cremos. A figura de Deus como criador é retratada no personagem de Jared Leto, Neander Wallace. Wallace é aquele que detém a produção dos replicantes e que faz uso deles como bem entende. Ele claramente é colocado como alguém que se vê como um deus, por se entender como um criador. Ele se vê como estando no céu, se vê como um oleiro que moda o barro. Ele é um ser sem escrúpulos que faz os replicantes simplesmente para servirem ao seu propósito de construção de um paraíso na Terra. Ele, ironicamente,
é cego. O criador daqueles que buscam a humanidade é um ser destituído de sentimentos, destituído de moral, destituído de visão. Ele não é capaz sequer de ver o que ele realmente está fazendo. Assim, o que restaria aos seres criados por esse ser se não se rebelar e estabelecerem eles próprios os seus propósitos, seguindo suas próprias vontades livres e assim se tornando humanos? Torna-se claro que para nós também serve a ideia de esquecermos um Deus criador e nós mesmos guiarmos nossos próprios caminhos para nos tornarmos verdadeiramente humanos. No entanto, onde nós temos chegado? É realmente suficiente esquecer Deus para nos tornarmos humanos? Mesmo com todas as nossas conquistas como humanidade, quanto mal não temos produzido? Será que não estamos perseguindo um fim inalcançável, justamente ao rejeitar deliberadamente aquele que é o nosso Criador? Não um pretenso Deus cego, mas aquele Deus de olhos que tudo veem, que nos é apresentado pela tradição cristã? A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Assim, somos seres humanos que fomos criados à semelhança do ser divino. Temos um impulso pela busca de um propósito, porque fomos criados para adorar a Deus. Ao rejeitar esse objetivo inato, homens e mulheres invariavelmente perseguirão objetivos que os distanciam cada vez mais de Deus, e assim os deixa cada vez mais perdidos na sua busca por uma razão para a existência. É por isso que a felicidade e a satisfação nunca é achada em pessoas que abandonam a Deus para se entregar às vontades sexuais, ao álcool excessivo, às drogas e a todos os tipos de prazeres circunstanciais. Esses rumam por uma compulsão por alegria que no fim será o motivo de suas depressões, de insatisfação e todo tipo de problema espiritual e mental. Ao contrário da busca por se tornar humano, Cristo morreu para restaurar a nossa humanidade deturpada. Ele morreu para restaurar algo que foi maculado pelo pecado, que nos torna não desejosos de Deus, mas que nos leva à morte. Por outro lado, a morte e a ressurreição em Cristo confere ao ser humano o propósito para o qual ele foi criado e restaura seus desejos, estabelecendo o sentido pelo qual ele viverá com uma satisfação que independe das circunstâncias. Dessa forma, percebemos nossa real humanidade naquele que é o verdadeiro homem. Nele, somos reprogramados de nossas funções defeituosas pelo pecado para vontades voltadas para o Criador. É nele que achamos o consolo de nossas angústias existenciais e de nossa humanidade caída. O que é que você achou do programa dessa semana? Comenta aqui embaixo, deixe sua contribuição para o nosso devocional pop. E considere ser membro do nosso canal aqui embaixo, clicando em Seja Membro e nos ajudar a levar esse canal cada vez mais longe. Que Deus abençoe sua vida. Toda quarta-feira, 10 da manhã, um Mundo Cop novo aqui no nosso canal.